Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Jai Srila Prabhupada aqui. Haribol, Haribol, Haribol. Olha que linda essa foto aqui atrás, né? Isso aqui representa o Jardim do Éden, né? Antes do Adão e a Eva caírem, dizem assim, do paraíso, todo mundo convivia assim, né? Então, nos lugares onde está o paraíso, não tem essa coisa de selvageria, de violência, todo mundo vive em harmonia, igual no mundo espiritual, né? Então, existem esses locais onde todas as formas, né, de vida têm essa sintonia amorosa, né? Porém, aqui, em Kali Yuga, infelizmente, o ser humano, apesar de ser, né, entre aspas, o mais inteligente, ele usa a sua inteligência simplesmente para corromper o reino de Deus, ou, né, usa dessa vantagem cognitiva para elaborar sistemas que oprimem tudo, que destroem. Então, é uma loucura, uma incongruência, uma ignorância fantástica, né? A capacidade que o ser humano chegou. Na aula de ontem falamos, né, de algumas tendências demoníacas. Elas ainda estão implantadas aqui no ser humano, porque ele ainda é muito instintivo, né? Muito animalizado. Vive com aquela pretensão egoísta de sobrevivência. De modo que, quando vemos uma foto dessa aí, tudo está bem. Mas parece, né, que o homem e a mulher querem arranjar problema e não ficam satisfeitos de estar no paraíso. Mas, é como eu sempre digo, há experiências, né, as experiências são necessárias para algum propósito superior. Então, se o ser humano, né, cai no exercício dessa escola do planeta Terra, há um motivo. Espiritualmente, para quem está vivendo nessa consciência, né, divina, ele entende que Deus está movimentando ele nessas lições terrenas, aparentemente negativas, caóticas, de um mundo onde cada pessoa parece que tem um estilo de pensar, de sentir. Vemos essa variedade infinita de almas dentro de corpos materiais em determinadas situações evolutivas que fazem parte desse jogo cósmico. Você, por exemplo, que está agora me ouvindo essa aula, subentende-se que você tem alguma curiosidade espiritual, ou seja, você está usando a sua inteligência para se aprimorar de alguma forma nessa escola planeta Terra, para, quem sabe, né? Quem sabe não, com certeza um dia você vai chegar a essa situação aí, desse reino, aqui onde, né, todos os machos e fêmeas, todos homens e mulheres, todo mundo vivia numa posição agradável, harmoniosa. Quem não quer isso, né? Porém, para você desejar essa situação e ter, assim, a ciência realmente do que significa um mundo de amor, temos que passar por uma escola onde estamos esquecidos, né, de Deus, do amor a Deus, da conexão com a divindade que está exatamente agora em nosso coração. Por isso temos que ficar bem atentos, assim, não assim tão preocupados, que esse mundo, esse medo terrível, né, esse mundo está acabando, né, com a minha paz, com a minha condição de me dedicar a Deus, mas tudo isso faz parte. Se você transcender a sua consciência,
ao render-se, né, a Deus, ao Senhor Krishna, logicamente você vai estar numa situação diferenciada nesse mundo, certo? Porque o mundo, né, como a gente sempre explica, ele é uma projeção do conhecimento que você tem. Cada pessoa vê o mundo de acordo com o seu estado evolutivo, né, ou percepção consciente de acordo com a sabedoria que tem. Quando Krishna vem para esse mundo e passa o ensinamento do Bhagavad Gita, ele está explicando a perfeição da visão no mundo, certo? Quando vem um devoto puro, tipo um Cristo, Srila Prabhupada, de acordo com o tempo, com o local, né, com a tradição do local, ele está expressando a melhor maneira para que aquelas pessoas, naquelas condições daquele tempo, daquela cultura, possam compreender a melhor maneira de seguir naquele estágio evolutivo. Logo, né, você com essa consciência pode fazer desse mundo um mundo agradável, mesmo vendo as ditas negatividades, assim como uma pessoa, né, que está numa faculdade, ele vai numa escola, assim, vamos dizer, numa escola que as pessoas são muito rebeldes, ele vê uma bagunça, um desrespeito aos professores, e ele compreende que a missão, né, do professor é aquela. Ele foi colocado ali. Muitos sábios, muitos mestres que vêm a esse mundo são executados, são retirados à força, porque existe, né, energias que se opõem a querermos, né, instalar a perfeição de Deus nesse mundo. Mesmo que você esteja falando simplesmente de amor, de docilidade, né, não está implantando nenhuma violência, não está. Isso aí vai incomodar um sistema que é opressor, mas faz parte, né, faz parte você manifestar o seu Cristo interno, o seu Prabhupada interno nesse mundo. Então, aqui, essa foto aqui, ela está relacionada à aula que vamos fazer hoje, certo? E vemos ali Adão e Eva, né? Nós vamos falar da queda do paraíso, como aconteceu, e eu vou falar baseado nesse livro aqui, ó, A Segunda Vinda do Cristo, que é do Paramahansa Yogananda, tá? Paramahansa Yogananda. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas palavras, essa narrativa, né, desse grande mestre Yogananda, só que eu vou falar em termos assim, védicos, né? Eu vou transformar essa linguagem para a versão da cultura espiritual védica. Vou tentar falar numa linguagem muito simples, porém, ao ler hoje essa informação aqui nesse livro, eu achei muito interessante passar para vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer numa aula só, né? Porque tem muita informação. Então, vamos considerar essa aula aqui como aula 1, de quantas aulas forem, né? Eu vou tentar falar aqui 50 minutos, 1 hora, que eu acho que é o tempo ideal, né? Para a gente também não ficar com muita informação, certo? Porque para cada aula você tem que dar uma meditada, certo? Essa é a ideia, né? Você receber a informação espiritual, processar dentro do seu coração, ver se essa informação está te trazendo alguma realização e seguir adiante para outras aulas, tá? Mas eu vou falar aqui e sempre passando a autoridade do Bhagavad Gita, porque muitos mestres, né, que falam coisas maravilhosas, eles não têm a ideia de Deus como a gente tem, né, de Krishna como a suprema personalidade de Deus. Eles colocam, por exemplo, Krishna no nível de Jesus, tentando falar que eles são expressões do Cristo, ou, né, expressões do Deus impessoal e manifesto. Então tem essa concepção. Porém, se você tem a inspiração de Deus no seu coração, naturalmente você vai conseguir, né, transmutar essa energia, vai pegar o que você acha ideal e aí passar para as pessoas, né? Porque aqui, quando eu falo para devotos de Krishna, certo?
A ideia é, porque eu sou um devoto de Krishna, rendido a Krishna, eu vou tentar falar coisas interessantes, né? Não sou bitolado, não sou fanático, né? Só Bhagavad Gita, só Bhagavad Gita, não é assim. Então, há muitas escrituras interessantes que falam tópicos, por exemplo, que o Bhagavad Gita não fala, mas você pode transmutar essa energia, certo? Tem gente não, que acha que só pode ficar aquilo, só aquilo, né? Então, a ideia é o quê? Pegue a escritura do Bhagavad Gita, se você é um devoto de Krishna, entenda, né, que no Bhagavad Gita, Krishna significa a causa de todas as causas, a pessoa absoluta. E aí, né, o Bhagavad Gita se torna a escritura centro da sua vida, se você é um devoto de Krishna, e aí, depois de você realizar esse conhecimento do Bhagavad Gita e estar, né, logicamente, vivendo na sua consciência, no seu interno, de acordo com as palavras de Krishna, você se aventura em outras escrituras e pega algum material interessante que vão também reavivar essa filosofia de Krishna, certo? Então, essa queda de Adão e Eva, que é falado, né, lá na Bíblia, tudo, é interessante também, tudo é interessante. Se você é um buscador de Deus, você se aprofunda, tem muito conhecimento no mundo, né, muitas filosofias, maneiras diferentes de explicar Deus. Mas você não pode sair estudando todas as religiões, assim, não, você tem que escolher o que você quer. Quem é a sua guia? Sua guia é Krishna? Você aceitou Krishna como Deus? Você entendeu? Você está ouvindo as palestras aqui? Então você vive, né, o Bhagavad Gita. Mas as outras escrituras, vamos dizer assim, que são amigas. Algumas, lógico, têm o que escreve, né, tem esse caráter impessoal ou impersonalista, mas você vai conseguir ler, né, entre as linhas aquilo que você precisa. Na verdade, você tem que pedir, né, a inspiração do mestre espiritual e a inspiração do Senhor Vishnu que está no seu coração. Então, vou começar a ler aqui, né, e a gente vai entrecortando e falando as coisas que vier do coração, né, que é assim que eu falo, eu não fico estudando nada, não. Eu acho que, né, se você é igual cozinhar, você sabe cozinhar, você não vai ficar só falando a receita, você vai criar, você vai botar tempero naquilo sem inventar nada, você vai falar baseado na autoridade, certo? Então, ele fala aqui, né, o Yogananda fala aqui nesse livro, A Segunda Vinda de Jesus. O Gênesis é profundamente simbólico e não pode ser assimilado por meio de uma interpretação literal. Como a gente vê em todas as escrituras, né? Temos o sentido físico da coisa, temos o sentido mítico ou simbólico e o sentido cósmico. De modo que quando lemos o Bhagavad Gita, quando Krishna ele está lá lutando, realmente ele veio e lutou há 5.000 anos atrás a batalha de Kurukshetra. Esse é o sentido, né, divino, cósmico, né? E também tem a batalha de Kurukshetra que acontece diariamente dentro do seu coração. Então, Krishna está conduzindo a carruagem do seu corpo material e você é o Arjuna sentado nessa carruagem para, né, desafiar as sombras, as escuridões, tudo aquilo que está dentro do seu subconsciente, impedindo ou fazendo com que você procrastine a sua vida espiritual. A gente não sabe, mas tem forças poderosíssimas, guiadas, né, pelo nosso falso ego, que tentam fazer com que a nossa mente se desfoque, né, completamente da vida espiritual. Esse é o poder do Satã, né, que ele vai falar aqui, essa cobra que veio aí tentar esse casal aí, né, que Deus deu a ordem, né, não comam a maçã da árvore proibida. Certo? Então, em cima dessa história tem milhões de interpretação. Eu estou lendo essa aqui porque eu achei interessante para essa aula de hoje, né? Então, vocês aí, se isso cair bem no espírito de vocês, tudo bem. Então, o Yogananda está falando aqui que
temos que ver essa história do Gênesis na Bíblia de uma maneira simbólica, não como ela realmente é apresentada, né? Porque tem muita gente que lê literalmente a coisa, certo? Então ele fala, a árvore da vida é o corpo humano. A coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem e como galhos os nervos aferentes e eferentes. A árvore do sistema nervoso produz muitos frutos apetitosos, que são as sensações da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A estes, o homem tem a permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo, a maçã no centro do corpo, ou seja, no meio do jardim. Então, essa história aí, né, como vocês sabem, havia uma árvore no meio do jardim do Éden, que era o paraíso, e Deus falou, olha, vocês podem desfrutar de tudo com os seus sentidos. Vocês só não podem comer o fruto da árvore proibida, que era a maçã que estava exatamente no meio dessa árvore que ele está comparando aqui como, né, o corpo físico, e sendo que essa árvore ela tem uma característica invertida, né? Onde as raízes são os cabelos dos homens, e aí a coluna vertebral sobe aqui na árvore, né? Mas só que no meio aqui tem o frutinho que, né, todo ser humano gosta, né? Que realmente esse fruto, sendo deliciosíssimo, né, mantém o ser humano atado à energia material. As pessoas preferem escolher uma vida de luxúria, né, baseada em sexo, em muitas perversidades sexuais. Acaba, né, que o sexo ele se perverte em tantas correntes, e aí a alma fica presa à perda de energia que vai por esse canal do segundo chakra, que é onde estava a maçã, que Deus falou assim, ó, aqui no Jardim do Éden, a harmonia, mas se você comer ali aquela maçã, a coisa vai ficar brava para você, né? Então Deus ele sabe o que fala, né? Se você quer elevar a sua energia, ascensionar a sua energia, quanto menos você exercer a perda, né, energética nesse segundo chakra, é melhor. Não é que algo é ruim ou que algo é bom, mas existe uma ciência que faz com que sua energia ascensione pela coluna vertebral, né? E que você vai chegar, né, num ponto do terceiro olho da sua cabeça, onde você vai ficar em contato com o cosmos, com a energia divina, certo? Mas se você fica vazando a sua energia, você se torna viciado naquilo. Você se torna habituado a buscar aquilo incessantemente, né? Ambicionar o tempo todo, a ter várias relações, e você acaba esquecendo Deus, porque essa força é tão poderosa, né, da luxúria, né, que você acaba deixando Deus de lado porque você fica viciado. Então, a gente pode ver que as propagandas de vendas, né, desse mundo material, tudo tem, né, uma conotação sexual. Bota uma mulher bonita, um homem bonito diante do produto e você compra a sexualidade, né? Não é que a gente está repetindo aqui, o sexo ele não é bom, ele não é ruim, mas se você está avançando na vida espiritual, você tem que saber, né, trabalhar essa energia. Essa energia sexual é energia criativa, é a energia que na verdade, é o amor de Deus pervertido. Então, através da energia sexual, o seu falso ego, ele começa a querer desfrutar do mundo material, ambiciona, né, a realidade da energia material e acaba, infelizmente, caindo nas teias de Maia, da ilusão. Então, Deus fala, olha, se você quer permanecer
aqui no jardim, falou para Adão e Eva, vocês não comam aquela fruta que está ali no meio, né? Então, mas eles estavam numa condição já iluminada, eles estavam no jardim do Éden, certo? Então, Deus, ele foi bacana, ele avisou, certo? Mas o ser humano é incrível, parece que quando você fala assim, ó, não faz isso, é proibido, aí sim que você vai querer fazer, mas por que é proibido, né? O ser humano tem isso. E tem os demôniozinhos, né, os obsessores, os seres umbralinos que estão ali interessados em manter a sua mente presa, né, ou escrava deles. Então, como eles não experimentam o gosto sexual lá de uma forma mais intensa, eles vêm aqui para experimentar através do seu corpo. E aí tem toda uma história, né, que aqui a gente não vai falar sobre isso. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Então, aqui, então a sensação da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, você podia experimentar tudo, certo? Mas, no meio do jardim, né? Então, o meio do jardim é onde? O meio do jardim é aqui, ó, né? Aqui, ó. Aqui, assim. Aqui que é o chakra sexual. Então, não. Então, a árvore é o corpo humano, ok? Aí, depois ele fala, a serpente, que é aquela que veio, né? Tentar a Eva, representa a energia enrolada na base da espinha dorsal, que estimula os nervos sexuais. Então, essa serpente, né, todo mundo sabe o que é, é a Kundalini, certo? É a Kundalini. E aqui ele fala assim, então essa serpente que aparece, né, que vai tentar Eva inicialmente, e ela vai ceder, é o fogo que nasce da base da sua coluna, né, e que quando ele chega na energia sexual, Deus fala assim, segura essa parte para a sua energia ascensionar, ok? Segura para ascensionar. Aí, como o ser humano, né, nesse mundo, ele não consegue segurar essa energia, ele cai completamente na vida material. É um prazer, né? Essa luxúria do corpo é um prazer, mas só que gastando muita energia ali, ele não realiza, ele não transcende, ele não ascensiona a sua energia. Certo? Então tem coisas que são boas por desfrute sensorial, mas não são tão boas para o avanço espiritual. Não há uma questão de condenação, há uma ciência da energia espiritual. Certo? Krishna fala no Bhagavad Gita, o inimigo mais pecaminoso para a alma que está encarnada numa forma humana é a luxúria, que vem do modo da paixão. Então, o modo da paixão é a luxúria, o que te faz, né, se movimentar nesse mundo de uma forma assim, de ambicionar coisas, de conseguir, né, ser melhor, mais fama. Tudo isso vem o quê? A luxúria, ela está te estimulando. Porque se você consegue ter uma melhor posição nesse mundo material, se você consegue, né, se destacar de outras pessoas, você vai ter mais facilidade de conseguir a sua luxúria, de desfrutar sexualmente ou de qualquer coisa que os seus sentidos queiram. Né? Entende como é que é? Porque você está no mundo material. Você quer sair do mundo material, você tem que se desapegar de algumas coisas. Você tem que aprender a seguir o caminho do Bhagavad Gita. Então, Krishna ele vai falando, ele não te proíbe de nada, você tem um livre-arbítrio. Mas aí Krishna fala, seja moderado nos prazeres, no divertimento, no trabalho, no comer, no dormir. Então, Krishna ele fala, seja moderado, não significa que você tem que ficar um celibatário. Tem pessoas que têm essa tendência de celibatário, tem outras que não, mas se você for fazer, seja moderado nas coisas, certo? E não se perder, ficar viciado, ficar pensando o tempo todo naquilo. Então, tudo isso aí é a causa de você estar preso aqui nesse mundo, certo? Então, a serpente representa, né, essa energia que está dentro de você, que está vazando pelo chakra 2, né, o tempo todo. E você tem que, se você quer a vida espiritual, você tem que ascensionar essa energia, você tem que fechar certos canais
de vazão energética para atingir, né, o propósito que Krishna quer para nós. Aí ele fala assim, Adão é a razão, olha só que legal isso. Eva é o sentimento. Está entendendo a simbologia? Né? Não é homem e mulher, é algo que está dentro de você. Você tem a razão, que é o Adão em você, dentro dessa árvore, né? Dentro, né? Porque, como Cristo fala, né? Como Krishna fala também, o reino de Deus ele está dentro de você. O próprio Deus ele habita dentro do seu coração, certo? Então, esse reino, esse jardim do Éden, ele está sempre presente em você, desde que você esteja rendido a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, né? Fazendo a sua vontade, certo? Então, a sua coluna é essa árvore, a sua razão representa o Adão, a Eva representa o seu sentimento. Então, você tem um lado feminino e um lado masculino. Por isso que eu achei legal essa simbologia aqui, do jeito que ele estava falando. Inclusive, eu já tinha meditado nisso, esse aspecto mítico, né? Você tem uma razão que vai ter que dar as mãos de uma maneira interessante para os seus sentimentos, né? Quando você estiver situado nessa comunhão com Deus. E essa serpente aí, que é chamado de o Satã, né? O diabo, as suas próprias tendências demoníacas, que Krishna fala lá no capítulo 16, né? Ele explica, a natureza demoníaca são essas aqui que eu estou citando. Quando você estiver no coração comigo, você tem que desenvolver as qualidades divinas. Todas são frutos, né? Todas as qualidades são frutos do amor a Deus. Se você adquire o amor a Deus e se rende verdadeiramente na sua vida, essas qualidades se manifestam. Mas se você não rende, né, como diz, você é meia boca, é morno, aí essas suas tendências demoníacas de querer dividir Deus com a energia material vão ter continuidade. E aí, quando você abandonar essa forma física, se você ainda tiver, né, preso a esse segundo chakra, ao terceiro chakra, né, o terceiro chakra é a ambição, o segundo chakra é a luxúria. Certo? Então, se você estiver preso a isso, você vai ter que receber outro corpo material até que você entre no jardim do Éden do seu coração, que é você se associar diretamente com Krishna. É um trabalho, é um sacrifício. Por isso que Deus está falando, o sacrifício da forma humana é ele ficar consciente, né, se render aos meus pés de lótus e viver dia a dia nesse jardim do Éden, que é o reino de Deus dentro do coração, né, o coração místico, e você segue a sua vida, né, em paz, né? Porque não falta tentação. Né, nesse mundo, assim, o diabo, Satanás, Satã, imagina, né, esses caras são bons criadores, né? Porque há tantos encantos, há tantas, né, assim, beldades nesse mundo, tanto no aspecto masculino e feminino, que você não consegue. Se você realmente não tiver com a mente fixa em Deus, você com certeza vai desviar a sua atenção e vai cair na armadilha. A ideia de Maya, né, que é a configuração cósmica, né, da ilusão de Deus, e Satã, que é o agente aqui que está servindo a Deus para nos tentar, né? Por isso que Jesus falava, né? Livrai-nos da tentação, afastai-nos do mal, né? Jesus, coitado, né? Ele já foi, aqui tem até uma figurinha dele aqui, ó. Ele falou assim, vai-te retro, Satanás. Né? Satanás estava sempre, o anjo caído ali, né? Poderosíssimo, né? Imagina, comando do planeta Terra, todo mundo aqui nas mãos desse Satã, né? Todo mundo vazando energia pelo chakra 2. E aí a pessoa não consegue ser feliz, né? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, quanto mais você desejar, mais insatisfeito você vai ficar, porque o desejo do falso ego é sempre incontínuo, né? Ele não faz com que o espírito fique bem. Então, você desejou, então logo você conseguiu, vamos dizer assim, vamos falar aqui agora do lado da maçã, do sexo. Então, logo você consiga uma mulher,
daqui a pouco você está insatisfeito, arranja outra mulher, ou a mulher, o homem, né? E aí você vai trocando de parceiro, e aquela luxúria, e você nunca se satisfaz, e aí chega horas que você, agora eu vou ficar um período de celibato, não quero saber de sexo, tal. Aí você fica, mas aí, né, a natureza material, ela é uma natureza feita de opostos, aí você não vai ficar satisfeito, aí fica nisso, ou come, ou faz dieta, né, ou ouve uma música, ou fica em silêncio, aí você nunca está satisfeito de ficar no lugar, e essa dualidade é o tempo todo. Os seus chakras, né, a sua árvore da vida está transmutando energia o tempo todo. Os seus chakras, eles que fazem, né, a manifestação energética daquilo que você contempla, seja com, né, o ouvido, com o sabor, com o cheiro, com o olho, tudo isso. Os chakras é que estão movimentando a energia que te dão uma percepção ilusória do mundo no qual você se locomove. Entendeu como é que é interessante entender? Então, a Gênesis, certo? Então, Adão é a razão, Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual suplanta a emoção ou a consciência de Eva em qualquer humano, sua razão ou Adão também sucumbe. Certo? Então, sempre se diz, né, os espíritos que recebem formas femininas, geralmente eles têm uma tendência maior ao sentimento, né? Por isso que diz que as mulheres elas são mais emocionais. Você não pode. A mulher tem o sexto sentido, ela sente. Né? Antes de você falar, ela já sabe tudo. A mulher é excepcional nesse sentido. E o homem, né, os seres masculinos, eles são mais a razão, né? São mais frios, são mais intelectuais, eles querem explorar o mundo, né? Querem descobrir, filosofar. Então, os homens têm essa característica, certo? Mas, no Jardim do Éden, o seu lado feminino tem que se juntar com o seu lado masculino, certo? Por isso que você tem que ter o estudo do Bhagavad Gita e a devoção. Você tem que ter o sentimento por Krishna e a sabedoria, a razão. Então, você tem que sentir o porquê que você está fazendo aquilo, né? E você tem que saber sentimentalmente porque você age de determinadas maneiras. É uma autoobservação, uma introspecção, uma meditação. Aí Deus no seu coração, ele vai trabalhando. Então, olha só que interessante isso. Né? Quando o impulso sexual implode no sentimento, né? Porque puxa, eu quero experimentar. Né? O sentimento, muitas vezes, ele extrapola a razão. Por isso que fala, o cara cometeu um crime passional, ele estava com ciúme da mulher, foi lá e matou a mulher. Então, né, qualquer uma pessoa embriagada, né, assim, quantas pessoas fazem coisas e depois falam, aí se arrepende depois, eu não deveria ter feito aquilo. Né? Por isso se pede, né, na hora que você estiver com raiva de alguém, observa o seu sentimento, fica calmo, né, conta até 30, dá uma corrida, volta, né, deixa não seja impulsivo, certo? Então, nas linhas religiosas também, a gente sempre vê, né, os fanáticos, eles são impulsivos, eles querem controlar o mundo, eles querem estabelecer a religião, e aí joga bomba, e tem terrorismo, e tem uma opção de coisa que não faz sentido, né? Se estamos falando de amor a Deus, certo? Então, quando essa serpente, né, agiu no chakra 2, que é o chakra mais da emoção, né? Chakra 2, Swadhisthana, né? É o chakra da emoção, certo? O chakra da razão, ele fica mais, é o seu chakra terceiro aqui, o chakra de poder, né? Vamos dizer assim. Então, quando ele chega no chakra 2, às vezes ele vai querer as coisas se você não trabalhou essa energia, não ascensionou essa energia. Então, no Jardim do Éden, todo mundo era purinho, né, mas você tem que perguntar por que Deus deixou, né, essa experiência acontecer. Né? A gente pergunta assim, mas tudo está acontecendo no interno, né? Mostrando que, né, a gente vê nas histórias do Srimad Bhagavata também, que muitos semideuses vivem lá, né, com suas donzelas celestiais e até tem histórias, né, que Narada vai e tem 2 semideuses, né, que é o Nagarjuna e outro lá não me lembro, nos passatempos de Krishna, né, naquelas árvores que Krishna derrubou, eles estavam totalmente embriagados, desfrutando, né, sexualmente no mundo celestial, e quando Narada Muni apareceu, que é o maior devoto, né,
de Krishna aqui, filho do seu Brahma, e quando Narada apareceu, eles simplesmente nem notaram a presença do sábio, né? Desconsideraram. Aí Narada Muni, né, fez uma maldição para eles, que era uma bênção deles nascerem no terreno da casa do pai de Krishna, Nanda Maharaj, e aí eles iam ter contato com Krishna, e isso realmente aconteceu. Quando as árvores caíram, saíram 2 semideuses e eles viram Krishna, assim, então foram abençoados, na verdade, por Narada Muni, porque lá no mundo celestial eles estavam, né, pagando mico, né? Eles estavam se degradando, e não é legal, ok? Então, tudo é isso. Deus está manipulando, jogando os seus pauzinhos para todos os lados, e nós temos que entender isso. Como que dentro da gente o nosso sentimento está se preponderando, né, sobre a razão. Certo? Então tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser um cara tão frio que você use a sua razão para destruir o seu sentimento, e também você não pode ser tão quente no sentimento que você destrua a sua razão e você passa a ser um cara instintivo passional, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? As pessoas estão muito emocionais, estão muito violentas, muito raivosas, muito luxuriosas, certo? E essa luxúria, sem estar conectada com a razão ou com a inteligência, ela se torna pervertida. Então, você, em vez de trazer o seu sentimento para Deus, através da razão intelectual, dos estudos, da meditação, você usa os seus sentimentos de modo pervertido. E aí, todo o mal do mundo se baseia nesse uso pervertido dos sentimentos. Então, olha aí como é que está a situação. Então, tudo por causa dessa árvore aí, né? Que o pessoal vai falando, porque era Gênesis, né? Gênesis, Então, vamos lá, vamos adiantar esse negócio aqui. Então, quando o impulso sexual suplantou a emoção, ou a consciência de Eva, em qualquer ser humano, sua razão, Adão, também sucumbe. Então, Deus criou a espécie humana materializando o corpo do homem e da mulher pela força de sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira divina ou imaculada. Olha só que interessante. Né? Mesmo lá na Lemúria, né? Porque teve a Lemúria, teve a Atlântida. Na Atlântida houve essa divisão de sexos. Né? Porque na Lemúria era ainda as formas sutis. Né? E lá no Jardim de Éden também era assim, você criava filho pela mente. Né? O Senhor Brahma também criou filhos com a sua mente. Certo? Então, lá no Jardim do Éden, né, existem civilizações mais avançadas, né, em formas, né, chamadas físicas, porém mais sutis, que eles criam o filho, não tem mais relação sexual, é através da mente, ou através de uma sintonia de energia, né, dos chakras, que dá prazer assim, muito superior, e eles geram assim, com completa consciência. Às vezes a criança já nasce grande, adulta, né? Não tem esse processo de nascer como um bebê, certo? Já nasce assim para um espírito naquele corpo para desenvolver uma espiritualidade, um entendimento, né, dessa força maior que é Deus, que sustenta, que mantém tudo. Ok? Então ele está falando aqui, né, quando Deus cria a espécie humana, pela força da sua vontade, ele vai dotar essa nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira divina ou imaculada. Até então, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus se limitara aos animais, regidos pelo instinto e desprovidos das potencialidades da razão plena. Então, fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Então, Deus falou assim, agora a humanidade, né, o planeta Terra atingiu um nível de
evolução de corpos, e eu vou criar agora uma forma que tenha essa capacidade superior do animal, que ele fala aqui que é, né, indo além do instinto, que iria ter a potencialidade da razão plena. Então, o ser humano, ele se distingue dos animais exatamente por essa capacidade, né, de discernir entre o que é falso, o que é verdadeiro, né, o que é errado, o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Assim, ele consegue entender o que é favorável para a vida espiritual dele. Então, Deus falou assim, vou desenvolver uma forma que tenha essa plenitude, né, de consciência. Então, a forma humana, se você está aí na forma humana, se você está ouvindo essa palestra, olha só, Deus criou essa forma que você está agora, você já passou já também para os animais, para os vegetais, mas agora olha só a bênção que você está na forma humana. E essa árvore da vida está dentro de você. E você tem a Eva, né, tem o Adão, né, que são simbolicamente os sentimentos e a razão, e você é o espírito que está trabalhando isso, é a batalha de Kurukshetra, certo? É a batalha de Kurukshetra, ok? Do outro lado lá da batalha tinham vários tipos de razões e de sentimentos que são sombras, são escuridão. Aquilo que Krishna está levando a Arjuna para, né, destruir tudo isso. Então Krishna fala, olha, você, Arjuna, para ficar comigo e transcender na vida espiritual, você vai ter que destruir o seu lado sombra. Entendeu? Não assim, que é algo negativo, é algo desfavorável. Certo? Não tem nada negativo e positivo. Tudo ou é favorável para o espírito ou é desfavorável. Certo? Então, aqui ele fala assim, Deus fez os primeiros corpos humanos chamados Adão e Eva. Lá na simbologia védica, né, os primeiros seres humanos, eles são criados pelo Senhor Brahma, que são chamados Swayambhuva, Manu e Shatarupa. Aí eles têm 3 filhas, né? Essas 3 filhas, Devahuti, Prasuti e Akuti, são oferecidas, né, aos Prajapatis, aos primeiros Prajapatis, e aí eles geram, né, uma linhagem de filhos que são depois dados, né, em casamento também aos primeiros seres criados pela mente do Senhor Brahma, que foi o primeiro, né, ser gerado por Deus para criar esse universo, e aí todas as formas são manifestadas no nosso universo, em todas as dimensões, né? Tanto nos planetas superiores quanto nos inferiores. Então, cada planeta, né, tem as suas formas, seja nas dimensões mais sutis ou nas dimensões mais grosseiras, certo? Então, a gente tem essa experiência aqui. E você está na melhor forma, tá? É a forma humana. Mas ela só é melhor se você usá-la para despertar o amor a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não usar nesse sentido, a sua forma humana é a pior de todas, a pior forma do universo. Porque ela tem muita inteligência e ela, né, através desse Satã, que representa essa energia que está sempre fazendo com que a gente queira, né, desfrutar continuamente, né, com um falso ego, ou ambicionar as posses do mundo material, desrespeitando, negligenciando completamente Deus, que é o proprietário supremo, certo? Porque Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala assim, se você quer ser feliz, você tem que oferecer para mim a sua vida, né, os seus bens, nesse sentido de reconhecer que ele é o proprietário supremo. E também, se você quiser desfrutar do mundo, se você vai comer, por exemplo, você tem que reconhecer que é Deus que está presente ali na forma de energia, trazendo, né, o sabor para a sua boca, para você, né, manter o corpo para continuar estudando, para avançar. Aí você começa a selecionar alimentos, como Krishna fala no Bhagavad Gita, né, no capítulo 17, Krishna, intitulado A Natureza da Fé, Krishna fala, vocês têm que comer alimento no modo da bondade, certo? Alimentos puros, alimentos, né, ricos em nutrientes. Então, vai lá, você vai ver lá tudinho quais são os alimentos, certo? Mas, além disso, você tem que oferecer o alimento para Deus, não é só comer um alimento selecionado na bondade. Você tem que ir além, né? Você tem que se alimentar
Aquilo se chama prachada, né? Prachada significa misericórdia de Deus. Quando você oferece o alimento no modo da bondade para Krishna, Krishna, dentro do alimento, ele se transforma em espírito. Aí você se alimenta de espírito. Aí sua consciência fica mais forte, seu corpo fica mais puro, sua mente fica mais, né, inteligente, né? Sua inteligência fica mais... Assim que acontece, ok? Então, Swayambhuva Manu e Shatarupa foram, né, Adão e Eva dentro da configuração védica, por exemplo. Então está tudo ligado, né? Você vai entendendo também que os Prajapatis estão dentro de você, que o Narada Muni está dentro de você, tá tudo. Você é um microcósmico, você é o Brahma também, você está criando o seu microcosmo. A gente sempre fala isso na aula, né? O estudo de Krishna é o quê? Para entender que você também é um Krishninha, você é uma parte integrante de Krishna, e Krishna te dá o livre-arbítrio para você exercer a espiritualidade dentro do seu micro-universo. Cada pessoa nesse mundo está tendo a possibilidade de escolher o que quer. Então, escolha Deus, certo? Escolha sabedoria. Escolha se associar com pessoas que estão, né, iluminando o mundo, certo? Então, tudo nesse mundo é associação também. Então, não é que você vai desprezar algumas pessoas ou vai rejeitar, não é assim. Você simplesmente dá a sua companhia espiritual, mas não aceita a companhia de pessoas materialistas que querem te desviar da vida espiritual. Simples assim, né? Então, você faz um acordo legal entre seus amigos e inimigos, né, dentro daquele contexto da ilusão, mas a caminhada é isolada, a caminhada é para onde você está indo, o que você está escolhendo, certo? Então vamos tomar cuidado aí que tem muito encanto, muitas belezas que vão tirar o seu foco, certo? A luxúria, né, principalmente a energia sexual, que é maravilhosa, que simplesmente domina toda a humanidade, domina também, né, todo o universo, né? Até o Senhor Brahma, se você for ler no Bhagavata, ele caiu também sexualmente, aí teve que trocar o corpo dele, né? Assim, tem muitas coisas assim interessantes. Esse é o poder de Satã, é o segundo chakra. Então, o segundo chakra, se você quer avançar espiritualmente, temos que tomar cuidado, limpar sempre, né, a energia, cuidar como os nossos sentidos querem o quê? Eles querem servir ao segundo chakra, né? Então Krishna fala assim, não, você tem que servir ao chakra do coração, onde eu estou. O chakra do coração é Krishna no meio do campo de batalha, então você tem 3 chakras para cima, 3 chakras para baixo. Então Krishna te coloca aqui no meio do campo de batalha de Kurukshetra e você tem o exército de Krishna tá aqui. Mas não é que o exército de baixo é ruim, o exército de baixo é o lado, né, instintivo, é o lado mais animal. Tem o Sagitário, né? O Sagitário tem o lado humano, com a flecha, indo para o objetivo, e ele é carregado pelo animal. Então, faça do limão a limonada, use os seus chakras inferiores para servir aos chakras superiores, não é para você destruir, não, você tem que aceitar a sua natureza completa, de energia, só que você tem que saber aonde você está direcionando a sua energia quando você está avançando espiritualmente. Certo? Então, ao manifestar-se como alma individualizada, ou seja, você é uma parte individualizada de Deus. Por isso que você é uma parte integrante de Krishna. Quando Krishna se manifesta como você, certo? Porque você é uma expressão de Deus, você vai passar por várias experiências nesse mundo. E aí, mas por que ele fala aqui, quando ele se expressou? Porque só na forma humana, né, que ele fala que Deus se limitara aos animais, regidos pelos instintos e desprovido das potencialidades da razão plena. Então fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva, porque na forma humana é onde Deus ele consegue se expressar. Nos animais, né, eles são desprovidos de razão.
Eles estão sempre nos chakras inferiores, por isso nos chakras animais que nós temos. Então, Deus ele é muito inteligente. Ele falou assim, eu vou fazer uma forma na qual o espírito ele possa ascensionar a sua energia e me compreender. Então, quando Krishna fez essa forma humana, ou seja, ele fala aqui, né, bem interessante, quando ele se individualizou como parte dele nessa forma humana, que é você é um espírito, parte de Deus, um servo eterno amoroso de Krishna, ele te deu a condição de você despertar esse amor, de você reviver a sua originalidade, a sua realidade como alma, como espírito. Aí você fala, mas o corpo animal é ruim. Não é ruim. Para você ter essa forma humana, você teve que passar por essas experiências, né, instintivas, selvagens, né? Se bem que a gente vê aqui no Jardim do Éden não tem isso, né? Você vê aí todo mundo é amigo, o cachorro, a galinha ali, o bode, todo mundo amigo, né? Mas lá, a Eva está ali, ó, dando a maçãzinha. Eu estou vendo aqui que essa aula, eu não vou, já está dando quase 1 hora aí, mas tá legal, mas vamos continuar aqui na outra, né? Vamos continuar falando, ok? Se eu resolver parar aqui, porque senão a gente fala aqui, mas temos que colocar todo esse contexto. O negócio é criar agitação védica aqui dentro desse contexto aqui do Yogananda, dentro dessa simbologia que ele falou, que é muito interessante. Se todo mundo saísse da historinha de Gênesis e entendesse, né, a simbologia dessa árvore da vida, então hoje a meditação é para isso, meditem nisso. O quanto vocês estão comendo a maçã indefinidamente, né? Tanto a mulher quanto o homem, né? Porém, você entenda internamente como isso está acontecendo, que você não é homem nem é mulher, você está no corpo masculino, mas você tem que desenvolver o seu lado feminino, e a mulher tem que desenvolver o seu lado masculino. A razão e o sentimento têm que se encontrar na forma humana para que o espírito não vaze a sua energia através da luxúria, da ambição, da ira, né, que são os portões que conduzem ao inferno, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita, né, e você possa ascender e entrar em contato com esse chakra do coração, né, por isso que fala gratidão, 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 né, você sente a presença de Deus no seu coração. A partir do momento que você entra realmente em ressonância com a energia do chakra 4, você começa a ascensionar a sua força, né, o seu entendimento, a sua percepção, os seus sentidos ficam mais apurados, você consegue ver esse mundo que você está de uma forma completamente diferente, até que você vai no chakra da cabeça, onde você tem uma conexão cósmica, né? Igual o Arjuna, né? Arjuna viu todo o universo assim, pelo poder de Krishna, né? E você se integra, né? O que é o Samadhi? O Samadhi é essa integração com o universo. Você sente que você está unificado com Deus em energia, seu corpo material, seu corpo mental, seu corpo astral, você sente essa unificação. Isso é o que vai acontecer, é o que deve acontecer nessa forma humana de vida. Não devemos achar, não, é muito complicado, é coisa do outro mundo. Não é. A partir do momento que você se rende a Deus, que você está ali cantando sua japa, que você realmente está com desejos, né, sinceros de voltar para o Éden, né, ou para Vaikunta, ou para Krishna Loka, o planeta de Krishna, né, quando você realmente está com esse sentimento e você se entrega, se rende a Deus, então essa energia naturalmente começa a ascensionar. Aí você começa a falar de Krishna, você começa a ver tudo relacionado com Krishna, né? Os seus sentimentos são sempre de devoção, de amor por essa força maior, certo? A sua razão está sempre, né, tentando achar uma maneira de formular esse conhecimento para que as pessoas compreendam de uma maneira mais simples. Entende? Então, isso que acontece. Olha que incrível, tudo isso que está sendo falado aqui, né? Inspirado, logicamente. Então, Deus fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente, né, chamados Adão e Eva. Para esses corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu a alma
ou essência divina de dois animais. Em Adão, ou o homem, a razão predominou, que é aquilo que a gente falou anteriormente. Em Eva ou mulher, o sentimento prevaleceu. Então, a razão animal e o sentimento animal se estabeleceram mais particularmente em cada forma. Por isso que a gente fala que a mulher é mais emocional, o homem é mais racional, certo? O sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade da polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Então, uma das 7 leis herméticas, né, quem sabe, de Hermes Trismegisto, é exatamente essa lei da polaridade. Então, a mulher, ela se diferencia do homem pelo sentimento, e o homem se diferencia da mulher pela razão, certo? Por isso que o homem e a mulher se atraem, porque tem o que falta num tem no outro, certo? Então, a ideia não é você se completar em outra pessoa, mas você encontrar, através do reflexo racional do mundo masculino, a mulher trazer isso para dentro dela e o sentimento dela se encontrar com essa razão. Aí a pessoa está completa, certo? Assim também o homem tem que encontrar o sentimento, esse lado feminino dele, vamos dizer, e unir. Não tem nada a ver do homem ser mulher ou a mulher ser homem, não tem nada a ver. É a perfeição da criação de Deus, certo? Razão e sentimento permanecem num paraíso de alegria cooperativa, desde que a mente humana não seja iludida pela energia serpentina das propensões animais. Então, com isso aqui, eu vou fechar a palestra hoje com essas palavras aqui, e amanhã a gente continua, certo? Vou tentar fazer uma síntese na outra palestra. Então, está falando aqui, né, esse paraíso de alegria, de paz, de bem-aventurança, né, que você se sente completamente tranquilo nesse mundo, sem agitação, sem querer muito sexo, sem ficar com muita ambição, sem ter raiva do mundo, né? Tudo isso aí vai acontecer, né, quando ele falou aqui, quando razão e sentimento ficam cooperativos, quando sua razão e sentimento atuam, né? Então você entra naquele estado de equilíbrio completo, e a serpente, né, que ele fala aqui, e permanece cooperativo desde que a mente humana não seja iludida. Então, o Satã, ele vai lá na sua mente. A sua mente, o seu corpo físico, ele é um molde, né, um molde dos seus pensamentos, da sua mente, certo? Então, a energia, ela está atuando ali entre a mente e o corpo físico. Então, a energia atua na mente e o seu corpo físico, ele é simplesmente um reativo à sua mente. Só que a energia serpentina, né, que é esse Satã, né, ele tenta fazer com que a sua razão fique brigando com o seu sentimento. E assim caminha a humanidade, né, até ela entender que ela não precisa da metade da laranja, mas que a outra laranja é para ela auto-observar ou complementar energias que vão criar o equilíbrio nela. Isso que é atingir o equilíbrio espiritual. Quando você atinge isso, você se torna perfeito. Você se torna igual como era Adão e Eva lá no paraíso, quando não tinha, né? Adão estava ali com Eva, mas não, ele era um espírito, ele era conscientemente perfeito, né? Mas quando veio a maçã, ele compreendeu a diferença entre o bem e o mal, ou entre o falso ego e o espírito. E aí a tentação vem, né? Porque o espírito, ele quer experimentar coisas. E Deus, tudo isso é criação de Deus, não é uma sacanagem que Deus fez para a gente cair aqui, não. Tudo isso que você está experimentando, que você experimentou, várias encarnações, foram válidos, né? Você vê que os animais ali, até os animais, eles controlam a energia sexual. Eles só fazem sexo quando a fêmea está no cio. Então, mas é tudo é instintivo, é para procriar. Certo? O homem não, ele perverte, ele
quer, assim, perverter tudo, né? Acaba usando de maneiras, assim, horrorosas, né? Demoníacas para fazer com que sua luxúria continue, né? Constantemente, né? Até um velho de 90 anos ainda continua com aquela tendência, né? De se achar que, né, ele está ali completamente impotente, né? Porque essa força está além da razão, quando você não consegue controlar. E quando ele chegar velho, vai ficar essa força e você já está velho, já está gaga, já não estudou, não se devotou a Deus, aí perdeu a encarnação humana. Vai ter que voltar para outra encarnação. Então, desde que a mente humana não seja iludida pela energia serpentina das propensões animais. Então, Satã é essa força instintiva, animalizada, que pertence ao falso ego. Quando fala diabo, é o falso ego, mas você é o diabo e você é divino também. Então, a gente tem que compreender essas coisas, não ficar uma espécie de fanatismo, que o diabo... Tem muitos indivíduos, seres negativos, tal, mas vamos lembrar dessa simbologia aqui dentro da gente, certo? Por isso que fala, tem um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Vamos ouvir mais o anjinho, mas também vamos fazer amizade, né, de alguma forma, cooperativa com esse ser que está fazendo o serviço dele. Seu lado animal, né, use-o de modo moderado, como Krishna fala no Bhagavad Gita, certo? Porque também se você reprime muito, reprime, e você não tem realização espiritual, o que acontece? Você explode, né? Aí você vai virar um ser, um pedófilo, ou qualquer coisa, um estrupador, né? Muita coisa tem no mundo aí, nem é bom falar isso não, mas a energia sexual, né, a luxúria reprimida, sem a realização real de Deus, sem você estar vivendo em amor por Deus, ela é muito pior, né? Então é melhor que o padre case, ou, né, que faça, né, as coisas moderadamente, ok? Aí depois que você está em amor a Deus, a energia fica mais suave, você fica mais tranquilo, você observa os seus sentimentos, as suas emoções, a sua ira, a ambição, né? Eu quero conquistar o mundo, o futuro, como é que vai ser o planeta Terra, você já não está mais nisso. Você está simplesmente, a cada dia você fala o quanto que eu despertei, o quanto o meu amor a Deus está fluindo no meu coração, o quanto que eu estou tentando iluminar os meus irmãos que estão vivendo em escuridão, assim, tão animalizados, né? Esses irmãos cuja árvore, né, da vida, né, que representa a coluna vertebral, com seus nervos, né, com as suas raízes, né, assim, o quanto que eu estou fazendo para eles entenderem essa posição de energia que ocorre, né, que as pessoas não sabem de nada, não sabem nem indaga do corpo físico, quanto mais do espírito. E Kali Yuga é pesado, São raras, né, Krishna fala no Bhagavad Gita, Samahatma Sudurlabha, é muito rara uma alma que vai se render a mim. Então, o próprio Deus vem e fala, sim, é o mundo material, a escola em Kali Yuga é assim. Porém, se você se rendeu a Krishna e está trabalhando a sua energia, sem paranoia, sem sentimento de culpa, né, exagerada, e aí você se sente mal, baixa estima porque fez isso, não, você é um ser humano, está em evolução, certo? E renda-se a Krishna, começa cantando o nome de Deus, lê o Bhagavad Gita, se associa com pessoas bacanas, participa, né, de tudo aquilo que está relacionado com Deus, seja de outras religiões também, todo mundo que é bacana, que tem coração bom, que, né, tem um comportamento fraterno, né? Então Krishna fala assim, então tal grande alma é muito rara. Então seja essa alma rara, porque você já é um devoto de Krishna. Eternamente você é um devoto de Krishna. Só que vai ter em alguma forma humana, você vai ter que aceitar isso e se render a Deus. Então, por que não fazer logo isso? E fazer com que esse jardim do Éden, né, ou o reino de Deus que está dentro de vós, não manifeste logo. Volte para o reino de Deus. Porque aqui, nessa forma humana, no falso ego, você está caído, você está comendo a maçã dessa fruta, né, essa fruta do bem e do mal, da razão, do sentimento, que Deus falou assim, proibiu, né? Então Deus proibiu para o bem. Mas como eu falei, a serpente,
ela existe para te dar as experiências. Vai chegar uma hora que, ao se render a Deus, a sua serpente vai... O Lotus Hazara, né, de 1000 pétalas, vai despertar em alguma vida humana, né, e você desperta isso cantando o Mahamantra, se rendendo aos pés de Lótus de Krishna. Então, Krishna ele vai ascensionar a sua energia, ele vai te dar essa ligação cósmica, esse entendimento, e aí, quando você abandonar esse corpo, você simplesmente vai fazer essa viagem de volta para o Éden real, né, que apesar do reino de Deus estar dentro do seu coração, existe, né, essa dimensão divina espiritual que onde Krishna habita lá com o seu Balarama, com Radharani, com seus centilhões, né, de amiguinhos, servos, e é tipo assim, né, lá no mundo espiritual é assim, todo mundo, mas estamos experimentando algo legal, né? Eu acho legal experimentar, conhecer essas coisas, porque tudo isso está dentro da dinâmica do jogo, da lila, né, de Deus, de nos ensinar alguma coisa. E quando você voltar para o mundo espiritual, o Krishna fala assim, você nunca mais vai querer voltar para aquele mundo lá material, que é esse lugar que a gente está. Ok? Então, falamos demais, como sempre, e é muito legal falar coisas espirituais, e Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e a gente oferece aqui, né, nossas reverências, a Sri Sri Radha Krishna, a Sri Sri Gaura Nitai, a Srila Prabhupada, o Mahamantra, Hare Krishna, a todos os devotos reunidos, a todas as almas, né, todas as almas boas, que venham aqui desfrutar esse conhecimento e que possamos, né, expandir esse conhecimento cada vez mais, certo? E amanhã, então, ou depois, eu vou continuar essa nossa história aqui, que já está bem contada, para mim já está bem contada. Agora você só tem que refletir e fazer a introspecção disso, que você vai ver como é muito simples essa vantagem de se tornar um auto-observador dos seus pensamentos e das suas emoções, da sua natureza inferior, certo? E aí você vai criar a capacidade em si mesmo, né, pensando em Krishna, sempre tornando-se um devoto dele, adorando, aí você vai ascensionar a sua energia, porque Krishna promete isso. Krishna fala né, Sanjaya falou, onde estiver Krishna e Arjuna, haverá abundância, vitória, poder extraordinário e religiosidade. Ok? Então, um beijo na alma de vocês. Fiquem sempre com Deus.